Vamos falar com o Senhor primeiramente. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença. Pedir que Tu possa nos abençoar, Senhor. Tua rica misericórdia possa estar sobre nós neste lugar, Senhor. Tu possa ainda estar falando conosco nesse fim desse retiro, Senhor. Tu já tanto falaste ontem, falaste hoje, mas continua falando, Senhor, com nossos corações. Que possamos aprender mais de Ti e sermos alguém verdadeiros adoradores. Que podemos ter mais intimidade cada dia. Podemos ver a Tua glória, Senhor, ainda quando estamos vivos nessa terra, Senhor, por ver como que Tu é um Deus fiel. Isso nós queremos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar os irmãos que abrem a sua Bíblia lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. Acho que desligar os do Chiu. Dessa noite, que Deus me pôs no coração para falar algo que eu acho muito interessante, porque tem muitas pessoas, mesmo sendo crente, não tem uma vida abençoada. Nós podemos ver realmente pessoas, passam muitos anos, né? As pessoas, quem vem de uma igreja mais histórica, encontra pessoas que passam uma vida inteira, e aí nós vejamos que ele parece que não vivem a palavra de Deus. Nós vejamos assim que as pessoas, elas vêm para o reino de Deus, e aí passa o ano, o primeiro amor é muito impactante quando a gente ama, conhece Jesus na primeira fase, né? É uma coisa muito interessante, aí vai passando os anos, e aí parece que a fé não é mais tão verdadeiro. Nós parece que não vivemos mais o evangelho de Deus, aquilo que nós precisávamos, mas e por que é isso? Qual que é o segredo de ter uma fé abençoada? Qual que é o segredo de viver realmente os propósitos de Deus? Qual que é o segredo? E dessa noite eu quero trazer a história de dois homens, de duas famílias. Dois homens que viveram a mesma coisa, dois homens que tiveram a mesma experiência com Deus, tiveram toda a relação, mas tiveram um resultado diferente. E aí nós vejamos assim que nunca, o que nós podemos ver? Que muitas vezes não é a parte de Deus que nos impede de viver as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós não vivemos as coisas de Deus porque há algo em nós que nós não estamos enxergando. E nessa noite eu quero que realmente que você possa enxergar que essa história conta muito interessante, que conta lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 7 até o 14. Para quem conhece a palavra de Deus, um texto muito conhecido também no meio do povo de Deus. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, versículo 7 até o 14. Amém? 7 e 14. Isso. Diz o seguinte na palavra do Senhor. Eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadab e levaram num carro novo, de Uza e Oi, e conduziram ao carro. Davi e todo Israel, alegrando-se diante de Deus com toda a sua força, cantando e tocando, harpa, lírios, trombones, sínodos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uza estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e o Senhor feriu por ter estendido a mão na arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor tinha ferido Uza. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Pérez, Uza, até os dias de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a minha arca de Deus? Assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas e deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. E aqui nós vejamos uma coisa muito interessante que acontece, eu já preguei, gosto muito desse texto, mas hoje quero falar numa outra visão, eu quero falar dos dois personagens que se encontram nessa história. E os dois personagens que encontram são Abinadab e Obed-edom.
São duas pessoas que parecem aqui uma coisa muito interessante, e eles realmente, eles vêm ao cenário com resultados diferentes. Nós vejamos que a arca, ela passou na mão, viveu na casa dos dois homens. E nós vemos mais interessante, nós vejamos que a arca de Deus, na Abinidade, ficou mais ou menos uns 20 anos. E lá fala em 1 Samuel, só vou abrir 1 Samuel 7, 1 a 12. Já está 1 Samuel 7, 1 a 12, diz o seguinte, ó. Os homens de Kiriat Jerim vieram a levar a arca do Senhor e colocaram na casa de Abinidade, na colina de Congerã, seu filho Eliezer, para guardar a sua arca. A arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, chegando aos 20 anos, e toda Israel o levaram ao Senhor. É muito interessante, deixa eu só tirar a Bíblia aí, que me não atrapalhar. Se nós olhamos, a arca de Deus representava o quê? A presença de Deus. Onde é que a arca estava? Nós podemos olhar quando Moisés construiu a arca, onde que a arca ia era a presença de Deus, algo muito especial. E nós vejamos que isso acontece, a presença de Deus estava onde? Na casa da Abinidade. E quantos anos ficou? 20 anos ficou nessa casa. 20 anos esse homem viveu com a presença de Deus. 20 anos a arca ficou lá. A Bíblia não conta nada o que aconteceu nesses 20 anos na casa desse homem. A Bíblia não fala nada se ela foi algo de bom ou não. E nós vejamos assim que ele realmente viveu, e as pessoas, o que acontece? Elas viveram lá na arca, e as pessoas, os que eram mais, que acreditavam na palavra de Deus, eles iam na casa dele. Aí se imagina uma coisa tão especial por 20 anos, e ele viveu na presença de Deus, e a Abinidade, ele realmente, todo aquele tempo que passou, ele teve seus dois filhos, uma coisa muito interessante, ele foi vivendo a sua vida, foi passando os anos. E eu vejo assim que algo muito importante, sempre buscamos a presença de Deus. Mas por que a Abinidade não teve uma vida abençoada? Por que sua casa não foi tão abençoada assim? E aí nós podemos ver assim, a Abinidade, ele viveu 20 anos, e se ele fosse dar o testemunho da vida de fé dele, como é que seria? Você imaginou como é que seria se ele fosse cantar, ou contar assim, ó, eu vou dar o testemunho da minha vida de fé? Ele começaria falando, a arca do Senhor ficou 20 anos na minha casa. 20 anos ela ficou a presença de Deus. E o que eu tive nesses 20 anos? E ele vai contar, eu tive muito trabalho de cuidar da arca. Porque nesses 20 anos, muitas pessoas foram na minha casa para consagrar a Deus na arca. Por 20 anos, imagina as pessoas indo na tua casa, quando eu trabalho não dá. 20 anos eu estava cuidando da peregrinação do povo de Israel que ia para ver a presença de Deus, que a arca ela ficou na minha casa. Por 20 anos eu fiquei suportando pessoas, né, umas bem agradáveis, outras não. Por 20 anos eu me dediquei totalmente na arca do Senhor. Por 20 anos foi algo assim impressionante, deu muito trabalho. E mais ainda, por fim, o que eu tive de ficar com a arca do Senhor? O que fez diferença na minha vida? Que no final ainda, eu tive um filho que morreu. Um filho que morreu. Você imagina a Abinidade, quando ele vai contando assim, o que ele teve? Só tristeza. Porque no final das contas, o que aconteceu? Ele teve velório, não festa, porque o filho dele morreu. Eu já faz um tempão, já uns anos que eu preguei sobre essa história, né, de fazer as coisas certas no momento errado, né, que pode ser uma grande maldição. E aí ele não estava querendo fazer nada errado, simplesmente ele tocou na arca que era proibido e ele morre aí. Aí se imagina o pai que 20 anos se dedicou a vida com a arca da presença, agora tem o quê? Tem um velório para se fazer, algo muito triste. E aí nós vejamos assim, a arca não fez muita diferença na casa dele. A arca não foi algo tão especial, porque se caiu na rotina. E aí nós vejamos, se nós continuamos a história, né? E aí nós vejamos quantas pessoas são como a Abinidade. Elas olham para trás, na sua vida de fé. O que mudou?
Que bênção que se viveu. O que Deus já fez na tua história? Eu vejo assim que muitas vezes nós olhamos para trás, nós não vemos muita diferença. Muitas vezes nós olhamos para trás, nós olhamos para a história das pessoas, vejamos assim, quando elas eram crentes, quando não é crente, não mudou muita coisa. E a palavra de Deus diz que realmente isso nós temos que fazer o que? Algo tem que ser diferente, mas aí, viver na presença de Deus, desse homem, não mudou nada. E ainda acabou onde? Na tristeza. E muitas vezes nós hoje também olhamos para a nossa caminhada de fé, nós temos o que? Olhamos para trás, eu trabalhei muito na obra de Deus, eu fiz muita coisa, mas onde que teve mais tristeza do que felicidade? E por que isso acontece? Eu me dediquei tanto na obra de Deus, mas não estou vendo resultado nenhum. Eu fiz tanta algo na obra de Deus, no reino de Deus, mas se eu vou analisar em todas as coisas, né, como se acabou mal. Quantas e quantas histórias nós vejamos, pessoas que têm uma vida dedicada, aí um casamento, no final, o que acaba em divórcio, né? Quantas coisas nós vejamos, quantas tragédias acontecem no meio do povo de Deus, e aí nós vejamos as pessoas, elas estavam numa igreja há 20 anos, 30 anos, e por que acaba assim? Por que eles não vivem as coisas de Deus? Por que eles não vivem o melhor de Deus, aquilo que a Bíblia fala? Cadê as promessas de Deus? As promessas onde é que a palavra de Deus diz que Deus é o Deus que vai e faz milagres, algo do impossível. E aí, no final, acaba que só em tristeza. E aí, outra ponta que nós encontramos a outra história de um outro homem, que é Obed-Edom. E aí nós olhamos a história lá que morre o rapaz, morre lá, onde é que vamos deixar a arca? Quem que queria esse negócio que o cara só tocou a mão e morreu? E aí nós vejamos, Obed-Edom nem era hebreu, era eteu, né? E o rei fala assim, vou deixar na tua casa, tranquilo, pode deixar na minha casa. Alguém que nem era do povo de Deus. E aí o que nós olhamos? Quanto tempo a arca ficou na casa dele? No versículo 14 fala, 3 meses. 20 anos, outro 3 meses. Mas o que aconteceu na casa desse homem? Tudo mudou. E se nós olhamos na história assim, era um homem que era, né, discriminado, porque o judeu discriminava os que não eram judeu. Era um homem que realmente, ele por 3 meses, a arca fez toda a diferença. A arca mudou não só a vida dele, mas de toda a sua família. A arca ela foi tão diferente que, se nós olhamos mais na história ainda, quando o rei Davi foi buscar a arca, o que aconteceu? E ele foi junto, abandonou sua casa. E se nós olhamos mais a história ainda, você vai lendo lá o que ele pede para o rei. Me deixa ser porteiro do templo. E Obed-Edom foi porteiro para o resto da vida no templo, abandonou tudo, simplesmente para ficar perto da arca. E ele se dedicou toda a vida, mas simplesmente por 3 meses ele viveu o melhor de Deus. E aí nós vejamos assim, qual que seria o testemunho de Obed-Edom hoje? O que ele falaria se ele falasse assim, mas eu encontrei a presença de Deus? Ele seria mais um como muitos falaram, mas o dia que encontrei Jesus, tudo mudou na minha vida. Eu tinha um antes e tenho um depois. O dia que encontrei Jesus, tudo se transformou. Tudo mudou na minha vida. Tudo realmente daquilo que eu vivia, o mundo não me interessa mais. Nós vejamos assim que aqueles que se acostumam muitas coisas às coisas, mas nós vejamos aquilo já fica para trás. Quando nós temos encontro verdadeiro com Deus, nem Obed-Edom, realmente o mundo não tem importância, porque viver a graça de Deus é algo surpreendente. E aí muitas vezes nós não vivemos isso. E é a mesma coisa hoje, milhares e milhares de pessoas. E é muito interessante isso. Alguém se converte, e aí ele vive as maravilhas de Deus. E aí se encontra crentes há 20 anos na igreja, que não conseguiram viver alguém que chegou recentemente. E aí quantas vezes nós encontramos histórias assim, eu aceitei Jesus, Jesus fez isso, daquilo da minha vida. E aí você já está 20 anos lá e nada aconteceu, nada mudou. Muitas vezes não dá um choque na gente, por que eu não sou abençoado? Por que realmente, né, a minha vida não acontece isso? Como que a pessoa realmente chegou, mas a algo, nós vejamos se a benidade ele fosse, depois ele ficou sabendo da história, a arca ficou 20 anos na minha casa, nada aconteceu. Eu tive mais tristeza com a alegria, perdi um filho,
Aí o outro recebe, vive o melhor. Em 3 meses muda toda a sua vida. Qual que é o segredo? O que isso acontece com uma e com o outro não acontece com o outro? Quantas e quantas pessoas nós somos na igreja e realmente não vivemos o melhor de Deus? E por que não vivemos o melhor de Deus? Por que parece que Deus não age? Por que Deus muda a história de alguém, conserta o casamento de alguém, a família de alguém? Né? Ou o lado financeiro de um jeito, por que não muda muito da vida da gente? Eu vejo assim, uma coisa que nós temos que aprender, né, o grande segredo é que a presença de Deus, ela viveu na vida desses 2 homens. Os 2 tiveram a presença de Deus. Os 2 homens viveram, né, com a presença de Deus. E aí o que nós aprendemos também, que nós podemos ver que, o que muitos nós pensamos, só porque eu vivo no meio da presença de Deus, só porque eu faço a parte de uma igreja, só porque eu tenho uma boa palavra, uma boa Bíblia, isso não me garante ser abençoado. Muitas vezes nós nos enganamos, eu faço parte do povo de Deus, mas aquilo não me traz bênção. Por que não traz bênção? Porque isso não tem garantia nenhuma. Eu posso viver realmente no meio do povo de Deus, eu posso estar na presença de Deus e não viver as maravilhas de Deus. Eu posso realmente, né, conhecer bem a palavra de Deus, mas aquilo não me garante que eu vivo as maravilhas de Deus. Eu vejo que muitas e muitas vezes nós temos que aprender com o Obed e Edom que tem algo mais do que simplesmente estar na presença, porque Deus sempre está presente. É como que essa noite a palavra de Deus diz que, né, onde é que tem 2 ou 3, Jesus está presente, então Jesus está aqui. Você pode ser abençoado ou não. Você pode sair com a presença de Deus com milagre ou não. Você pode realmente daqui a uns anos falar, foi o dia que realmente minha vida mudou, foi o dia que realmente tudo mudou, ou passa daqui 10 anos, você continua no mesmo, você teve mais conhecimento, aprendeu mais as coisas de Deus, aprendeu a viver em comunhão, mas somente isso. Eu vejo assim, porque o segredo realmente, o que faz a grande diferença? Que Deus procura quem? Verdadeiros adoradores. Porque Jesus já fala em João 4, 23, né? Que ele fala a mulher do poço, quem que Deus está procurando? Homens e mulheres que adoram em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que realmente adoram Ele em verdade. Deus procura aquelas pessoas realmente que chegam na sua presença, com o coração todo verdadeiro. E aí o que nós aprendemos? Por que isso não acontece? Porque nós temos uma visão errada de Deus. Nós temos uma visão totalmente errada, o que é uma adoração. E é muito fácil entendermos como que nós vamos para uma igreja. Muitas vezes nós vamos para uma igreja, porque nós vamos para uma igreja como que nós vamos para um show. Não é verdade? Hoje, a maioria das pessoas, elas vão na igreja porque elas avaliam como show. Se o irmão não cantou bem, ele reclama. Se o pastor não pregou bem, reclama. Se o pastor errou, reclama. Não é? Por isso muitos falam assim, que a igreja devia cobrar ingresso. Já que você vai como show, você vai qualquer show, cobra ingresso. Mas as pessoas, muitas vezes, elas vão numa igreja com uma relação como show. E isso realmente acontece porque as pessoas não têm uma reverência ao culto. Elas acham que ir numa igreja, você não faz parte do culto. Ir numa igreja, aqueles que são verdadeiros adoradores, você é o culto. Você faz parte do culto. Porque quem que é o templo? Nós somos o templo. O templo não é nenhuma construção. 3 pessoas reunidas já é um templo. Então vejamos muitas e muitas vezes o que nós vejamos, porque nós olhamos na visão errada. As pessoas vão na igreja, realmente algo e faz assim, mas hoje não foi bom, não. Todo culto é abençoado, como eu sempre tenho falado, né? Não tem um culto que Deus não está presente. A diferença é que realmente como que nós vamos, porque nós vamos lá para assistir o que é uma boa palavra, um bom louvor, né? E nós vejamos assim que muitos ainda reclamam, se a igreja não tem ar-condicionado, as pessoas reclamam. Se tem uma coisa faltando, o banco não é bom, as pessoas reclamam também, porque ela tem uma visão assim, o que é fazer parte do culto? É como assistir um espetáculo. E aí nós vejamos assim que as pessoas valorizam muito os que pregam bem, que tem uma linguagem de tradução, falando, mas esse prega bem, né? Ou aqueles que são coach, né? Que são pessoas que sabem dominar bem a palavra, e as pessoas, porque eles querem assistir uma boa pregação. Mas elas podem passar anos e anos
e não viver o melhor de Deus. Porque se nós olhamos na história de antigamente, as pessoas falavam, às vezes conheciam um versículo 2, e elas pregavam esse versículo. Né? Quantos e quantos nós conhecemos história de pregadores que nem sabem ler, e eles pregavam essa palavra só. Mas as coisas mudavam da vida deles. A vida tudo se transformava igual o Obed-Edom, e realmente aquilo fazia uma diferença. Hoje nós temos muito mais cultura, temos muito mais conhecimento, mas tem menos gente mudando a vida. Mais gente na igreja e menos coisa muda. Não é? A palavra de Deus diz que quando o crente ele chega na igreja, algo tem que ter transferência, como que, né? Tem tanto crente em Aral Moreira, como que Aral Moreira não muda? Como tem tanto crente no Brasil, né? Eu sempre vejo assim, as pessoas, o IBGE era o último evangélico, são tantos milhões. Mas se olha a estatística, não sei quantos por cento aumentou a violência. Se nós olhamos a estatística, quantos evangélicos estão na igreja, olha assim, quantos divórcios tem de pessoas até dentro da igreja. E por que isso acontece? Porque elas vão na igreja como vão assistir um show. Aquilo não faz muita diferença na vida. É como a bandidade. 20 anos viveu com a presença de Deus, mas nada mudou. Outro também grande exemplo que eu vejo assim, que acontece na nossa vida, que quase todos nós temos Bíblia em casa, não é? Se você não tem uma Bíblia no celular, com certeza você já tem. Ter uma Bíblia na presença de Deus, ter a palavra de Deus, quantas pessoas abrem sua palavra de Deus, né, no Salmo 23 ou 91 e fica aberto lá. Nós vejamos em quantas maioria das pessoas têm sua Bíblia lá e realmente eles querem que algo muda. E muda uma coisa se tem uma Bíblia em casa. Faz uma diferença se tem uma Bíblia ou não? Tanto faz. Ter uma Bíblia ou não, não vai mudar nada. O que muda se você realmente pratica a palavra de Deus. Eu vejo assim, ter a Bíblia na casa da gente, ou ter uma Bíblia no celular, isso não vai me dar garantia de ser abençoado de jeito nenhum. Isso não vai dar garantia de nada. Não vai dar garantia que realmente que Deus vai concordar, vai me abençoar. E nós vejamos assim, nós somos abençoados quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite. Não quando tem a palavra de Deus. Porque eu vejo assim que a Bíblia, o que ela é? Se nós pegamos esse aqui, o que é? É um livro com um monte de letras e papel. Não faz diferença nenhuma. Ele não vai mudar a minha vida. O que vai mudar se eu praticar o que está escrito? Porque a palavra, o rema, a palavra que é poderosa, não as letras. A palavra, se eu pratico a palavra que está nela, é realmente. Então nós vejamos em na história, quantas pessoas queimaram a palavra de Deus, queimando Bíblia, elas achavam que aquilo ia fazer uma diferença e não fez nada. Porque a palavra estava no coração daqueles que tomaram a Bíblia. Quando a palavra está no coração, aquilo realmente faz toda a diferença. E nós vejamos que muitas e muitas vezes não vivemos o melhor de Deus, porque ela só está lá. Uma palavra que não se pratica, não faz diferença, é como a bandidade, ele viveu com a presença de Deus, não mudou nada. O Obed-Edom não. E ele tinha reverência da presença de Deus. Ele quando buscava a Deus, quando chegava na arca, ele tinha realmente que esse lugar é santo. Hoje nós vejamos as pessoas, realmente quando elas chegam na presença de Deus, o lugar não é mais santo. As pessoas não têm mais reverência em nada. Como eu sempre tenho falado para os irmãos que estão na obra, eu falo assim, qual que é o maior perigo que a gente tem? Quando nós se acostumamos com o sagrado. Quando o sagrado não é mais importante. A bandidade, ele se acostumou com a arca. E ele não tinha mais reverência. Hoje as pessoas, muitas vezes, perdem a reverência. Elas acham que falar das coisas de Deus é de qualquer jeito, viver as coisas de Deus é de qualquer jeito. E aí o que acontece? Nós não vivemos o milagre que a Bíblia nos fala. Nós não vivemos o melhor de Deus. Porque realmente para nós ter uma intimidade com Deus, nós temos que buscar o Senhor. Para viver uma intimidade com Deus, realmente como que a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 29, 13. Se você buscar de todo o coração, você me achará. E por que muitas vezes não achamos Deus? Muitos de nós achamos quando não temos saída, né? Igual o Joyce falou, né? Quando acaba a saída, só Deus. E aí nós buscamos. Mas basta nós termos a saída
nós não temos tanta reverência. Basta nós continuarmos a nossa vida, nós não buscamos mais, mas aí nós esquecemos já o milagre que nós vivemos. E realmente vejamos assim que muitas e muitas vezes nós podemos viver uma vida no meio do povo de Deus, mas ela tem sem sentido. Nós vivermos uma vida de Deus, algo assim que vai passando os anos, e aí o que que tem? Vai fazer diferença? Não fez. Jesus não fez diferença na nossa vida, porque que nós vivemos algo totalmente errado. Nós vivemos algo que nós vivemos, não buscamos de todo o nosso coração. E por isso que a palavra de Deus é muito interessante, se nós olhamos a história de Marta e Maria, né? Quando Jesus fala que Marta, que Maria escolheu a melhor parte, que foi o quê? Ouvir a palavra de Deus, porque isso ninguém nos toma. Eu vejo assim, quando nós temos realmente, o que é mais importante na vida da gente é a presença de Deus. O que é mais importante na minha vida é buscar as coisas de Deus. Se isso está no meu coração, eu não troco nada por estar na presença de Deus, aí realmente nós vamos viver as bênçãos de Deus. Nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. E viver o milagre de Deus nem muitas vezes é de uma hora para outra. Viver o milagre de Deus, muitas vezes nós nem vamos conseguir enxergar. Como que eu sempre falo lá na igreja, eu falo assim, tem oração que nós não vamos ver quando estamos vivos. Mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Quantas histórias nós vemos, pessoas que já morreram, e a oração da pessoa foi sendo respondida. O milagre de Deus ainda acontece porque ela viveu verdadeiramente o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Eu vejo assim, para nós vivermos o poder de Deus na nossa vida, e vivermos o milagre de Deus, é mais do que fazer parte de um ritual. É mais fazer parte de uma igreja. É mais do que ter uma Bíblia em casa. É realmente amar Jesus de todo o coração. É realmente ter uma reverência da palavra de Deus. É realmente ter o maior prazer de cantar ao Senhor. Ter o maior prazer de chegar na presença de Deus. Obrigado, Senhor, de todo o coração. É realmente o maior prazer de falar a alguém, da palavra de Deus para alguém. É realmente, tipo assim, ser um instrumento para a vida de alguém. Eu vejo assim, porque nós temos que cuidar muito do nosso ativismo. Ativismo não... Obedidade, ele viveu ativismo, não mudou nada na história dele. Obedidão, não. Ele viveu verdadeira fé na presença do Senhor. Eu vejo assim, se nós queremos ser abençoados, nós temos que viver verdadeiramente a palavra de Deus. Se eu quero ser abençoado, o problema não está em Deus. O problema não está na palavra, não está na igreja. O problema está na gente. Porque nós vejamos a história desses dois homens, os dois tiveram a presença de Deus. De um não fez diferença nenhuma, e do outro fez. E nós vejamos assim que, se eu viver brincando de ser crente, daqui 20 anos, tua vida vai continuar cheia de problemas, você vai olhar para trás, você vai ver que tem mais coisas erradas do que certas. Mas se nós vivemos verdadeiramente a fé de Deus, vamos ver como que Deus foi bom. E eu vejo assim, na minha vida, Deus sempre foi bom. Daquilo que Deus já deu, olhando assim, dos meus amigos que eu já sempre tenho falado, que cresceram comigo, que eu tinha tempo da juventude, né? Pessoas muito mais estudadas, muito mais capacitadas do que eu, né? Mas eles não viveram o milagre que eu já vivi. Eles não viveram a presença de Deus. Tanto como na família, tanto como financeiramente, muito mais ainda financeiramente. Quantas coisas mudou? Fui eu? Não. Foi um milagre de Deus. Jesus fez parte, hoje estou pregando a palavra de Deus. Jamais podia imaginar eu sendo um pregador. Veja assim, quanta gente tem capacidade muito mais do que eu. Quantas pessoas têm uma palavra melhor. Quantas pessoas têm um português melhor do que eu. Mas quem que Deus chamou? Deus chama quem tem um coração verdadeiro. Deus dá o milagre daqueles que são verdadeiros. Deus não olha na nossa capacidade. Deus não olha se você é bom naquilo. Deus olha no teu coração. Porque nós podemos olhar bem quando Samuel foi chamar, ungiu o rei, né? Quando chegou na casa de José, falou assim, não, esse é o rei. Porque ele tem estatura, boa aparência, tudo para um rei. O que Deus falou? Não, não é esse. Porque eu olho o coração, não a aparência.
E Deus buscou quem ungiu Davi, que tinha tudo o contrário, mas tinha um coração verdadeiro. Então vejamos assim, quero viver as coisas de Deus, Deus vai olhar no teu coração. Deus vai ver se você chega na presença dele, se você é verdadeiramente ou não. Se você está buscando verdadeiramente, ou simplesmente está indo fazendo, quer fazer parte do povo de Deus. E quando nós somos verdadeiros, nós vamos ter um relacionamento verdadeiro. Nós vamos ter uma intimidade verdadeira com Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos viver os melhores coisas de Deus. Porque senão, nós vamos achar que ser crente, acho que não vale tão a pena. Por que tem tanto desviado? Porque tem tantas pessoas que falam que são evangélicos e não estão fora da igreja. Porque tem tantas pessoas, basta nós olhar quantas pessoas nós conhecemos, que foram pessoas que faziam parte do povo de Deus, e aí desistiram. E quem desiste? Porque olha que não vale a pena ser crente. Olha que não vale a pena fazer parte da igreja. Mas aqueles que vivem realmente a palavra de Deus, aqueles que praticam, falam, mas como que é bom andar na presença de Deus? Como que mudou minha vida? Aí, como Obed-edom, a arca foi, eu vou junto, eu abandono tudo. Será que nós somos assim? Onde é que está a presença de Deus? Eu vou? Será que eu tenho, não, mas eu amo tanto o reino de Deus, eu amo tanto Jesus, porque não quero sair na presença de jeito nenhum. Nós não precisamos, hoje não tem tempo para nós irmos. A presença de Deus sempre está onde é que nós estamos. Mas qual que é a minha relação diante do Senhor? Como que é uma coisa mais como ritual, como obrigação? Como que eu falei hoje cedo, nós podemos ir na igreja, né, como ritual, mas aquilo não vai agradar o Senhor, nem vai mudar nada. Mas o que vai mudar realmente se eu venho de todo o coração diante do Senhor? Obed-edom, e foi alguém que a arca fez a diferença. E aí nós podemos ver, será que Jesus faz a diferença para nós hoje? Será que Jesus é algo realmente que vai mudar a minha vida? Eu espero de todo o meu coração que esse retiro não possa ser só um retiro. Não simplesmente porque é gostoso se afastar das coisas, mas que realmente nós temos todo o coração para buscar o Senhor. Aí sim vai fazer diferença. E aí sim nós vamos ver o resultado dos anos. Basta buscarmos o Senhor de todo o coração. Se eu não buscar o Senhor de todo o coração, eu vou vivendo como uma religião qualquer. Tem tanta religião, né? Tem tantas as pessoas, nós vejamos de todas as igrejas, cristãs mesmo, as pessoas vivem, mas nada muda, porque eles não são verdadeiros, né? Aí as pessoas criticam, mas fulano não, mas ele vive verdadeiramente. E não precisa nós concordarmos com os outros, mas quem que Deus abençoa? Aqueles que são verdadeiros. Quem que Deus abençoa? Aquela pessoa que adora verdadeiramente em verdade. Deus sempre busca os verdadeiros adoradores. Deus não busca aqueles que cantam bem, que falam bem. Deus não busca aqueles que têm, né, grandes capacidades. Deus busca aqueles que realmente querem servir Ele de todo o coração. Meu prazer, o que o salmista fala? Estar na casa do Senhor. Eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Por isso que quando ele fala assim, qual que é o meu maior prazer? Vamos na casa do Senhor, é o dia da alegria. E isso é uma alegria? Eu vejo assim que isso realmente tem que ser importante na nossa vida. Ter intimidade com Deus, né? É prazer de estar na presença de Deus. Porque se nós não temos intimidade, não temos prazer. É como um amigo. Como alguém que nós temos muita intimidade, nós temos prazer de sentar e conversar. Quando não temos, tanto faz. Eu quero que realmente que você possa meditar qual que é a minha relação com o Senhor. Como que eu me relaciono com o Senhor? É algo superficial ou algo verdadeiro? Deus está presente, mas não garante que vamos ser abençoados. Nós só seremos abençoados como Obed-edom. Levamos totalmente a sério e termos a reverência diante do Senhor. Porque assim como é que Deus foi fiel com os homens do passado, Ele é fiel com os dias de hoje. Porque Deus não muda. Nunca Deus muda. Deus sempre é o mesmo. Se os que viveram no passado viveram a glória de Deus,
E hoje, se nós vivemos, também vamos viver a glória de Deus. A grande diferença está como que é o meu coração diante do Senhor. Como que realmente eu lido na presença de Deus. É um ritual ou sou um verdadeiro adorador? Nós possamos realmente meditar nisso. Amém?